tarde, Raízes. Eu sou o Luca, esse é o Joaquim. E hoje no Papo de Aluno a gente vai abordar sobre redes sociais e saúde emocional. As redes sociais impactam a saúde emocional tanto positivo quanto negativo, promovendo conexões, mas também associando a ansiedade, depressão e baixa autoestima, devido à comparação com vidas perfeitas e uso excessivo que interfere no nosso sono e isolamento social. Mas afinal, o que é saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade de compreender e expressar de forma equilibrada o que acontece no seu dia a dia. Então, todas as situações que você destrincha durante o dia, você conseguir lidar com elas de uma forma equilibrada. Bom, nós vamos entrevistar o Fernando Canato, ele é psicólogo, psicanalista, e vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a rede social e a saúde emocional, que com certeza é um tema que afeta a todos na nossa sociedade atual. Tudo bem, Fernando? Como você está? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernando, sou psicólogo e psicanalista. Agradecer novamente o Colégio Raízes, né? É importante receber os representantes aqui do Colégio Raízes. Trabalhei durante 8 anos dentro de centro de tratamento com público que passava por transtorno severo e agora fazem 6 anos que só atendo clinicando, então atendimento individual. Então, dentro desses 14 anos eu venho atuando com a psicologia em todos os públicos, né? Faixa etária de idade, transtorno severo, e é isso. Bom, muito obrigado por receber a gente. Muito obrigado. Uma honra estar com um profissional tão qualificado. E antes de começar, eu vou definir alguns conceitos superficiais sobre a ansiedade, a depressão e a baixa autoestima. A ansiedade, o quadro inicial, ele manifesta-se através de uma combinação de sintomas, que muitas vezes elas podem ser sutis e confundidas com o estresse do dia a dia. É importante dizer que a ansiedade em si ela não é uma doença, mas ela pode evoluir para um transtorno e se os sentimentos se tornarem excessivos e prejudicarem o dia a dia. A depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza profunda, perda de interesse e energia, que afeta a capacidade de realizar tarefas diárias. E a baixa autoestima, ela é a percepção negativa de si mesmo, caracterizada por uma visão de si como inadequado, incapaz ou sem valor, que pode ser moldada por experiências negativas, como rejeição e críticas, e se manifestar através da falta de confiança, comparação excessiva, como o Luca falou, ou a dificuldade em dizer o não. Então, para começar nossa entrevista, Fernando, como as redes sociais podem influenciar a saúde emocional? Eu acho que as redes sociais elas podem favorecer de uma forma positiva tanto quanto negativa. A forma positiva é a sensação que nós temos de integração com o mundo, até de uma maneira diferente, né? Eu aqui, individual, olhando as redes sociais, entendendo que eu estou integrado, que eu faço parte do mundo, desenvolvendo conceitos, está atualizado nas notícias. Até acho interessante, né, que hoje a gente tem uma percepção que em um vídeo, em um curto período de tempo desse vídeo, a gente consegue conceituar algumas coisas. Conseguir conceituar algumas coisas nesse vídeo em um curto período de tempo é saudável. Achar que eu estou sabendo do assunto de uma forma mais profunda nesse vídeo em curto período do tempo já não é tão saudável. O que né? Vira uma ignorância, né? Na verdade, eu não sei se uma ignorância, mas na verdade pode ser que eu em algum momento vou me equivocar, né? Achar que eu estou sabendo de assunto de uma maneira mais profunda, posso chegar a discutir ali, ficar um pouco constrangido, posso na verdade fazer algum tipo de aposta financeira e não dar certo, pode ser que eu, na verdade, vou entrar em um processo de comparação, sabendo ou achando que eu sei de uma maneira mais profunda tudo isso. Então eu acho que pode se equivocar. De uma maneira negativa é eu achar, ou o ser humano achar, ou alguém, porque é importante o que o Lucas e o que o Joaquim falou, porque a questão é assim, se existe uma predisposição de uma estrutura mais ansiosa, de uma estrutura que já tem ali características mais depressivas,
que já tem uma baixa autoestima já quase definida, aí as redes sociais começam a entrar, começa a fazer parte do dia a dia do indivíduo de uma maneira negativa, né? Porque o que é mais saudável? É eu pegar meu mundo interno e levar ele para participar do mundo externo. Eu lá conviver com a competição, com a crítica, com o crescimento, né? Com ter a capacidade ali de falar não, colocar limites. E não tentar adequar o mundo externo ao meu mundo interno. Aí eu vou ter prejuízo. E esse é o perigo das redes sociais, né? Eu, na verdade, de alguma maneira, achar que aquele é o meu mundo, individualizado, isolado e com uma concepção muito empobrecida do que é a vida física. É que você esquece, né? Tipo, você esqueceu que tem tudo em volta, em tudo. O mundo. Tudo, você esqueceu que tem tudo. E aí, fica só. perceber algumas coisas pode virar muito pesado e desenvolver a baixa autoestima, né? Também fica muito numa Uma bolha, crítica, né? Se você não consegue receber uma crítica, você fica totalmente travado. É que na internet ali a sua crítica você pode só ignorar, mas agora falar assim, falar uma crítica na sua cara assim é muito diferente. Você ler a mensagem assim, só desligar o telefone. E na cara. Eu acho Tem um que peso as muito duas maior. têm os dois pesos, mas eu acho que Mas só que na cara você vai ter um peso na muito internet maior. às vezes Né? você não vai levar nenhuma crítica, você não vai estar no meio de levar crítica. Porque eu acho que a capacidade de ser anônimo na internet é uma coisa boa, assim, nesse quesito. Tipo assim, quem que eu vou falar mal se eu não conheço, se eu não sei o que é aquilo? Tipo, alguém anônimo, eu não sei quem é aquela pessoa. Então não tem como eu falar mal daquela pessoa se eu não sei o que ela é. Só que, tipo assim, agora eu tô te vendo aqui na minha frente. Só que se você tiver no telefone, eu não vou saber que você é você. Você pode ser qualquer outra coisa, né, no telefone. Então, eu acho que por isso que deve ser algo que a pessoa fica mesmo. Tipo, esquece do mundo e fica só Uma na bolha mais protegida. Porque ali. Então, e quem coloca esse limite? Quem consegue dizer que aquele não é o mundo ideal? Quem de alguma maneira vai explicar para ele que o mundo externo é diferente do mundo das redes sociais? Porque na maioria das vezes nas redes sociais eu me apresento com aquilo que eu quero. Sim. Não tem Uma utopia sua, né? Uma ideia perfeita de que você quer demonstrar. Né? Que eu vou, na verdade, me igualar com aquilo que já é, que eu já vejo, que já existe, né? Sim. Você disse que, na verdade, no manifesto do coletivo, muitas vezes a pessoa ela não tem uma ideia tão fixa daquilo que ela é. Não, eu mostro o que eu quiser na internet, né? Eu mostro eu feliz, eu falando, eu posso falar o que eu Qualquer quiser. coisa. Uma identidade que não é minha e tá tudo bem. E isso vocês acham negativo? Negativo. Porque na hora que você se apresenta com a sua identidade de fato, você é uma farsa, né? Você não vai ter conteúdo sobre aquilo que você mostrou dentro da internet. Né? Que talvez seja negativo para, tipo, como por exemplo a gente tinha falado, da crítica, se você foi moldado com a baixa autoestima por experiências negativas, coisas assim. E tipo, eu acho que se você tem não tem tanta coisa ruim assim, como por exemplo esse molde negativo, eu acho que talvez você só ser quem você quer ser não seja tão negativo assim. Só que eu acho que é ignorar tudo só pela possibilidade de ser outra coisa, eu acho que é um problema. Só que se você quer ou não passar do virtual pro real, eu acho que talvez não seja tão negativo assim. Você perde o fortalecimento. A vida real precisa estar fortalecida. Se você perder o fortalecimento, você vai se esquivar da vida real. Sim. A vida real, ela, ao mesmo tempo que não é fácil, que ela é dura, é com ela que eu consigo me fortalecer para que eu continue ali em competição, crescendo, se desenvolvendo. Em competição, que eu digo, não é se eu sou melhor ou sou pior, mas... Tá no meio, né? Tá inserido no meio. Né? A competição quer dizer que, de alguma maneira, eu preciso acompanhar aquilo que tem um limite. A nota é 6, eu preciso tirar 6. Tem que acordar 6 da manhã, 6 da manhã. Se acordar 6h30, eu chego atrasado. Sim. E não chegar atrasado, na verdade, eu não tô
tem alguma coisa que vai... Se eu chegar atrasado todos os dias, estou com dificuldade em me inserir. Se eu tiver dificuldade de realizar o compromisso, se eu procrastinar, mais dificuldade em me inserir. Esse processo das redes sociais, isso atrapalha? Na questão da procrastinação, de deixar o compromisso para depois? Então, essa é a parte negativa da pergunta inicial. Sim. E como você acha que o uso excessivo do celular, das redes sociais, afeta para a ansiedade, para a depressão e para o isolamento social? Então, eu acho, Luca, que assim, no conceito do desenvolvimento do indivíduo, eu preciso de ter uma fonte de vida. Produzir conhecimento, a escola é uma fonte de vida. Atividade física é uma fonte de vida. Relacionamento afetivo com amigos, crescimento, homem e mulher, não homem e mulher, mas que tem ali um amor destinado a alguém, ajudar a minha família, eu consegui ter um hobby que não seja só a questão da atividade física, mas eu consegui ter um hobby que gere prazer, me alimentar bem, ou a alimentação que eu gosto de comer, parar, se sentir bem. Eu acho que a vida ela é composta por um conjunto de fatores. Quando eu vou perdendo a possibilidade de viver dentro desses conjuntos de fatores, a minha vida vai ficando empobrecida. Quando a minha vida vai ficando empobrecida, as redes sociais elas vão se tornando só a minha fonte de vida. O isolamento vai se tornando, na verdade, não um processo de enfrentamento, mas eu perdi essa questão da minha coragem para que eu faça esse enfrentamento. Então, nesse momento, eu acho que as redes sociais elas vão tomando conta de um indivíduo que ele perdeu a saúde emocional. Então, ela vai entrando. É a pré-existência. Se tem estrutura pré-existente de depressão, ansiedade ou baixa autoestima, o mundo ele vai perdendo sentido e alguma coisa vai me dando sentido. Por isso que hoje, se eu não me engano, tem um número, uma estatística aí de aposta que é muito grande. Por quê? Facilidade. Sim. A pessoa entra nas redes sociais, começa a olhar aquela vida um pouco mais perfeita, como você deu, ela fala, eu não vou chegar nisso. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou, na verdade? E aí tem um perigo. Porque quando a gente vai construindo a vida, vou me estender um pouquinho, tá? Que isso é importante. Quando a gente vai construindo a vida, a gente vai construindo a nossa vida. Então tem coisa que a gente vai experimentar que a gente não vai gostar. É isso que vai nortear o nosso próximo experimento, a nossa próxima experiência. Sim. Se, de alguma maneira, eu faço uma comparação com as redes sociais, eu não vou conseguir sentir prazer em nada, porque eu acho que aquela realidade das redes sociais é muito maior, eu tenho uma sensação muito mais intensa do que aquilo que eu estou fazendo. Então parece que a minha vida perdeu o sentido. Por quê? Porque tudo que eu me esforço, nada eu atinjo aquilo que ficou idealizado. E aí, em vez de eu construir a minha vida própria, a minha escolha, o meu erro e o meu crescimento, parece que eu nunca consigo atingir, porque o meu termômetro são as redes sociais, cara. E aí Não, total. é um perigo. Sim. Direto a gente, por exemplo, você realiza uma coisa, por exemplo, essa entrevista. A gente tá fazendo entrevista, pô, muito foda, galera muito da hora, mas aí você entra na internet, o moleque já passou no vestibular, já ganha 1 milhão por mês, você fala, caraca, foi nada. Desvaloriza totalmente a nossa vitória, parece que a gente não é ninguém, sabe? Então eu acho que o que você falou é muito válido. Ansiedade. Porque aí eu tô ligado o que está acontecendo lá e deixando de valorizar o que está acontecendo cá. É isso aí, é algo que perdi o rumo. Bom, por que você acha que os jovens eles são especialmente vulneráveis aos efeitos negativos das redes sociais? Aquele que nós estávamos falando antes. É que os jovens, o conceito na fase de desenvolvimento de jovens é primeira, segunda infância,
0 aos 5 primeiro, 5 aos 10 segundo. Pode ser que mudou algum conceito, tá, gente? Que tá um pouquinho mais antigo meu. Pré-adolescência, 10, dos 13 aos 14, adolescência, vida adulta. Então, jovens dos 10 aos 18. Né? Eu acho que atinge muito os jovens, até porque essa questão de consumo de redes sociais, internet, a gente pensa de 25 anos para cá, 25 anos adolescência indo para a vida adulta, e eu acho que existe uma intimidade maior com essa questão de internet e de redes sociais. Então os jovens eles estão mais vulneráveis. E nisso que o Lucas apresentou no começo, que existe um termômetro de perfeição, e hoje ele está mais alto. Antes, na minha época, era real aquilo que eu gostaria de ser. Hoje ele está mais idealizado. É a exigência maior. Excelente que você falou. Estou numa entrevista em um lugar super legal, mas aí daqui a pouco me vem uma imagem de alguém que está em outro momento, vivendo outras coisas, e aí às vezes existe uma desvalorização interna com aquilo que a gente está realizando. Concordo. Né, É isso, mais ou menos? Totalmente. Sim. E aquele coisa lá do Donald... Do objeto transicional. Isso. Então, esse é um conceito de Winnicott. Winnicott é um dos teóricos psicanalistas e ele fala bastante da primeira infância, do 0 aos 5 anos. E ele diz que uma das separações, que são a separação primária, que é muito dolorida nas fases do desenvolvimento, é quando o bebê entende que ele é um ser separado da mãe. Ele já não é mais a extensão da mãe. Então pensa que quando a mãe põe o bebê para dormir e ela vai se distanciando, esse bebê vai chorando, porque ele sente como se fosse uma cisão, essa distância, separação. A mãe só chega perto, ele para de chorar. Nossa. Como se fossem só um, né? São dois indivíduos. Isso, como o conceito dele é que o bebê, ele entende que ele é a extensão da mãe. Então quando dorme, é a separação da mãe. Por isso que a privação de sono e dormir já começa a não ser tão fácil, inicialmente na primeira fase da nossa vida, né? Então, conforme ele começa a entender que ele já não é mais a extensão da mãe, já começa a angústia primária num conceito de Donald Winnicott. Esse conceito primário, ele diz que tem um objeto transicional, que faz essa transição, para que esse bebê, essa criança, vai um pouquinho mais à frente, já não é mais o estado de bebê, já é um estado de criança que tem um pouquinho mais de autonomia, ele precisa de um objeto que ele suporte essa separação. Donald Winnicott conceitua como objeto transicional. Então, antigamente era um bichinho de pelúcia, era um paninho que ficava na boca. Hoje muita gente ainda deve ter, Sim. mas eu suponho que o celular ele já está entrando como Com objeto transicional. Então, na questão dos jovens, né, que é a pergunta anterior, na questão dos jovens existe uma intimidade com o aparelho eletrônico, com a internet, com a facilidade de mudar aquilo que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu desejo. Né? Quanto mais eu faço aquilo que eu quero, da maneira que eu desejo, na hora que eu quero, mais dificuldade eu tenho em me adaptar com a vida. Mais dificuldade eu tenho. Porque a vida é o contrário. Né? Tudo é muito simples. A criança está chorando, o que você não pode dar atenção agora, joga o celular na mão dela, ela vai ficar quietinha, não vai mais fazer nada. Até pros pais, né? Até Não, os a pais, criança sabe? chorou, eu vou fazer minhas coisas. Joga o telefone, a criança fica quietinha, fica vendo algum desenho com a tela assim na cara. Não que seja fácil para os pais, tá? Não, porque sim, hoje lógico. essa questão da mãe solteira, Não, sim. Não, que eu acho que a gente também não está aqui para caçar bruxa. Não, lógico. A gente está para entender como que as redes sociais elas estão inseridas em nosso meio. Sim. E como a gente tenta não ser escravo delas. Como que a gente faz para não cair nessa escravidão? Dela e de outras dependências também. Controle, né?
Mas o controle é muito difícil. Mas aqui, se você ficar também fora, totalmente fora, você fica fora de uma sociedade também, né? Porque tem a sociedade real, mas tem a virtual, né? Mas só que, por exemplo, como é que a gente vai dar o controle pra criança que ela Não. cresceu, tipo assim, com 3 anos já tá com o telefone na mão, assim, jogando joguinho, vendo coisa. Como é que a gente vai dar um tempo limite quando ela tiver 15, por exemplo? Como é que ela vai entender se ela se mudou inteiro, vai, 10 anos pelo menos, 12 anos usando só o mesmo, a mesma coisa, só o telefone, assim, na cara direto, assim, fazendo o que ela quer. Como é que a gente vai colocar um tempo limite na pessoa que, tipo, na criança que cresceu assim sempre? Eu acho que não tem muito, não vai ser muito fácil. Não, Por sim, exemplo, mas colocar- aí você coloca a criação no meio também, né? Mas é, por exemplo, colocar um tempo limite pro Fernando. É muito mais simples do que colocar para uma criança, vai, daqui a 10 anos, que ela cresceu dos 3 aos 15 Mas usando o pensa, se ela já telefone. crescer com um tempo limite, entendeu? Aí ela já vai Aí, desenvolvendo de uma forma que ela vai conseguir lidar com a rede social e tá tudo bem. Entendeu? Ela se deu 1h30 e acabou. Entendeu? Existe uma maneira de. O limite, quando ele vem com punição, ele é mais difícil de ser assimilado. E o limite, quando ele vem com amor, ele tem uma maneira melhor de ser aceito ou internalizado. Por exemplo, eu suponho daqui de longe que alguém do 0 aos 12, 13 anos, 14 anos, o limite ele é externo, ele não é interno. Sim. E que aí eu concordo com o Lucas. Uhum. Que existe ali alguma educação dentro da família, que esse limite ele vem com amor. Daqui a pouco pode até entrar em desespero e vir com punição. Só que aceitar o limite quer dizer que eu aceito o limite, eu olho para o lado e tem que ter alguma coisa. Porque se eu ficar sem nada, aquele limite não me ajudou. Então, se eu não tenho uma vida materializada em ordem, convivendo com você, esporte, isso e aquilo, papel, caneta, se eu não tenho uma vida materializada minimamente favorável, o limite Não vai existir. não vai existir. Não vai existir. Se eu não consigo me integrar, eu vou me integrar pelas redes sociais. Tem alguns momentos que isso é favorável? É perigoso? Porque se tiver sintomas ou quadro pré-existente desses conceitos que o Joaquim falou, as redes sociais é um prato cheio para a pessoa, na verdade, adoecer cada vez mais. Daqui a pouco tem essa pergunta, eu acho. Tem. Sim. Vai falar sobre isso. Fique à vontade. Então. Bom, agora a principal pergunta é quais são os sinais de alerta que o uso social está prejudicando a minha saúde emocional? Quais são os sinais de alerta? Essa pergunta, Luca, é eu que talvez tenha que entender ou é alguém que acompanha essa pessoa que está excedendo nas redes sociais? O que você acha? Bom, eu acho que, na sua visão, qual é o principal sinal que a pessoa se perdeu ali, sabe? Quando a vida material, a vida real perde sentido. Quando eu chamo essa pessoa para almoçar, para jantar, e ela senta, ela conversa, ela não fica com o celular. Quando eu saio para tomar um café com alguém e eu consigo conversar e não ficar no celular. Quando eu chamo ela para passear alguma coisa e não precisa ficar no celular. Quando eu, na verdade, consigo participar da vida real sem que eu esteja ligado às redes sociais. Eu acho que quando a pessoa não consegue realizar essas atividades, eu acho que ela está perto aí de ter uma escravidão um pouco mais patológica. E não que as redes sociais que fizeram isso inicialmente. Isso, na verdade, essa pessoa não conseguiu se inserir, ter uma fonte de vida, ter prazer, enfrentar, conseguiu essa questão da crítica, de colocar limite, de falar a verdade, de escutar a verdade, sabe? Não conseguiu viver lá fora. O Luca é firme, né? Não que ela não conseguir, é porque é aqui dentro e lá fora, né? É que, na verdade, ela está com dificuldade de constituir saúde emocional lá fora.
E aí, na verdade, ela vai recuando até ela ir para esse mundo egocêntrico, que é aquilo que eu falei no começo. É tentar adequar o mundo externo ao mundo interno. É construir sofrimento, é construir angústia, é ficar isolado. Isso aí é uma... É que ela cria, né? O que ela quiser, né? Então... Pra que eu vou tomar um café com você, conversando, se eu posso estar com você, só que eu já tô fazendo coisa que eu gosto, assim, tô no meu mundo, estando presente de você. Então, tipo, eu tô aqui no... Perfeito, né? É, Top. eu tô no físico com você, Vou só que sair eu já tô daqui pra quê, eu já tô aqui já. Então, tipo, talvez não tenha pra pessoa a necessidade, né, de desligar o mundo ideal pra aceitar alguma coisa que ela não gosta, talvez aqui na realidade, né, porque talvez não seja tão bom pra pessoa. Tipo, talvez a pessoa não goste de sair de casa, por exemplo, pra tomar um café. Só que talvez seja algo que vai fazer bem pra ela, sair pra dar uma caminhada. Algo que seja bom pra ela, só que ela não consegue entender que isso seria bom e ela fica em casa, no telefone, vendo Instagram, TikTok, alguma coisa que não daria algo tão bom. Não, às vezes não é nem que ela não gosta, né? Mas, por exemplo, você vai numa festa, aí tem a pressão de chegar na festa, né? Mano, chegar na festa, será que eu vou conseguir filmar? Mano, a pessoa só vai falando, mano, eu acho que eu não vou ficar aqui que eu tô confortável já. Ficar na bolha em casa, Vou ficar né? aqui que tá tudo bem, eu acho que eu não preciso ir ali, me impor em risco, sabe? Colocar Sim. numa situação que de primeiro eu vou ficar um pouco desconfortável. Ou, Joaquim falou uma coisa que eu pensei num cenário, né? O Clóvis de Barros Filho, que é professor de filosofia da USP, você já escutaram ele, Já, é muito legal, né? interessantíssimo. E ele fala o encontro que não acabe, né? Quando eu tenho um encontro com alguém, com um amigo, com um familiar, com o meu pai, eu gostaria que aquele encontro não acabasse, né? Imagine eu ficar ali, como as redes sociais e com alguém, é como se alguém falasse, eu vou embora, tchau, né? Eu perdesse essa questão de estar desfrutando dessa companhia da pessoa, né? Como se ela ir embora ou ela ficar, talvez não tem problema, por quê? Porque eu estou acompanhado. Então isso é uma coisa muito da modernidade, atualizada, não sei o quanto é ruim ou bom, mas é um ponto de reflexão. Sim. Com certeza. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui transmitir a informação que a gente queria trazer sobre a rede social em relação com a saúde emocional. E agora a gente só vai trazer algumas estratégias que a gente pode usar para manter o equilíbrio, para ter uma vida social, virtual e uma vida social externa. Então manter um equilíbrio nas duas áreas, e acho que o Joaquim vai começar falando. Bom, com certeza a primeira estratégia é definir o limite de tempo e horário específico. Como, por exemplo, 1h30 de telefone por dia ali, para evitar atrapalhar em outras ações suas. Fazer pausas durante o uso, por exemplo, eu uso meia hora agora, depois meia hora, depois meia hora, porque aí você acaba não ficando tão preso como se você fizesse uma hora corrida, assim, por exemplo. Cuidar do conteúdo, assistir algo que você acha que vai agregar para você, e não talvez um conteúdo que não seja tão Fútil. bom, uma futilidade, assistir algo bom para você, que você acha que vai dar um valor pra... Nem que seja uma aula, mas por exemplo, você gosta de surf, pô, fica ali vendo vídeo de surf, tipo, não tem que ser uma aula sempre, mas só uma coisa que agrega, não que seja fútil. Criar espaços livres da tela, como por exemplo a hora da refeição e perto da hora de dormir, porque aí, como a gente falou do café, por exemplo, para você ter esse contato, como nós estamos fazendo agora, ter um contato com a pessoa, conversar, trocar uma ideia, falar alguma coisa legal, sem estar com a tela assim na cara. Precisar disso. Né? Para você conseguir criar algo que não seja só aquele mundo. E também na hora que você sair, né, que nem você tinha falado, você tem outra coisa pra fazer, você tem um hobby, acabou sua meia hora, só uma hora, mano, vai fazer outra coisa, ler um livro, corre, sei lá, planta bananeira. Sim. E também investir em algumas atividades que não necessitam da tecnologia, como por exemplo ler um livro, estudar algo, pesquisar e fazer algum resumo, por exemplo, assim. Então usar o máximo, extrair o máximo
do que a internet, do que a rede social pode dar pra gente de uma forma positiva. E não se tornar um escravo, um preso daquele confinamento que é a mídia, assim, no geral. Bom, e uma brincadeira que eu faço com meus irmãos, se você tiver irmão vale a pena, eu vou colocar o tempo de uso, só que quem sabe a senha pra eu poder mexer mais é o meu irmão. E vice-versa. Então, por exemplo, eu tô mexendo e acabou meu tempo de uso. Se eu não tiver um bom motivo pra continuar ali, tipo, tô trocando ideia com alguém, sei lá, tô vendo um vídeo que eu vou ter aula amanhã, acabou. E aí, por exemplo, se o seu irmão for ruim, você ali tá no mesmo limite. Você vai ser ruim também. Mas agora, se os dois são sendo gente boa, aí um ajuda o outro, entendeu? Então, tem algo que você gostaria de completar, Fernando? Assim, eu acho que todas essas estratégias, elas são ótimas, mas tem que ser antes de adoecer. Porque depois de adoecer, essa estratégia tende a não ser funcional. Para que não adoeça, a gente precisa estar perto, estar junto, compartilhar, se doar, participar. Porque senão as redes sociais se tornam fonte de vida. Depois que as redes sociais se tornam fonte de vida, é muito difícil uma estratégia dessa ser funcional. Por quê? Porque é muito rápida, né? Para que eu leia um livro e vou até o final, eu tenho um caminho. Sim. Dias, horas, isso e aquilo. Para que eu chegue até o final mais rápido, eu, por aqui, eu tenho aqui. E quando está adoecido, o que você acha qual que seria a estratégia, talvez? Ajuda? Pra Cuidar. Cuidar? Cuidar. Recurso para cuidar. Qual que é o recurso para cuidar? Terapia. Entender o que está acontecendo. Primeiramente, antes de terapia, né? Que a gente, hoje em dia, a gente acha que terapia funciona para tudo. Deixa eu ser mais cuidadoso. Uhum. Primeiro, me aproximar. Eu preciso me aproximar. Preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender por que as redes sociais estão se tornando uma fonte de vida. E preciso tolerar. Inicialmente eu posso tentar tirar, mas eu preciso tolerar aquela agressividade primária, aquela relação de intolerância, aquele mau humor, né? Porque parou, limite. Vem tudo isso. Eu vou tolerar esse mau humor, então fico do lado, vou oferecendo uma outra atividade, vou tolerando. Provavelmente no início a pessoa vai querer voltar, vai praticar pouco, vai ficar poucas horas. Vou insistindo. Se eu entender que essa aproximação ela não está sendo funcional, eu preciso procurar ajuda, né? E aí procurar ajuda tem a rede, né? Ir até a escola, entender o que está acontecendo. Por que a produção do conhecimento ela deixou de ser atrativa, né? Por que brincar deixou de ser atrativo? Porque algumas coisas que são saudáveis, que traz o sorriso no rosto, deixaram de ser atrativas, né? E aí eu vou interagir um pouco mais, entender o que está acontecendo e me colocar à disposição. Então, eu acho que esse é o caminho. Todas as estratégias que vocês construíram, colocaram por informação, são todas excelentes. Mas se adoeceu, se essa pessoa já virou escravo das redes sociais ou escrava das redes sociais, dali para frente qualquer estratégia vai ser mais difícil ser funcional. Não que não seja, vai ser mais difícil. Bom, muito obrigado, Gustavo, obrigado, Fernando. por abordar pra gente um tema tão delicado. E eu acho que é isso. Esse foi o Papo de Aluno. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado. Valeu. Novamente. Se inscreve!